Você já parou para pensar por que, mesmo tentando de tudo, visualizações, afirmações, técnicas de manifestação, ainda parece que a vida insiste em travar? Pois é, não é falta de esforço, é algo muito mais simples, e ninguém te contou. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 5 verdades ocultas sobre a manifestação sem esforço, e uma delas vai mudar completamente a forma como você atrai prosperidade, paz e abundância. Mas antes de continuar, fica comigo até o final, porque eu preparei um presente exclusivo, um e-book gratuito chamado As 7 Sementes da Prosperidade, que vai te mostrar passo a passo como plantar a abundância na sua mente e colher os resultados no mundo real. Agora, se você está cansado de lutar contra a vida, de tentar controlar tudo e ver as coisas escaparem das suas mãos, então este vídeo é para você. Continue neste vídeo e você não vai se arrepender do que vai ouvir. Deixa eu te mostrar como a verdadeira manifestação acontece, sem luta, sem técnica e sem resistência. Se eu pudesse voltar no tempo e trocar umas palavras com o meu mais jovem sobre manifestação, eu não entregaria para ele um quadro dos sonhos. Eu não daria afirmações positivas. E também não sussurraria nenhuma técnica mística que prometesse revelar os segredos do universo. Eu me inclinaria e diria bem baixinho: você está tornando isso muito mais difícil do que realmente é. Depois de 3 décadas experimentando todas as técnicas possíveis de manifestação, quadros dos sonhos, afirmações, roteiros, foco, esperança, tentando acreditar com mais força, eu reduzi tudo isso a algumas verdades simples. Verdades que não exigem esforço, nem força de vontade, nem que você se torne algum tipo de super-herói espiritual. E nos próximos minutos, eu quero compartilhar com você as 5 lições que mudaram completamente a minha visão sobre isso. Essas são as lições que eu gostaria que alguém tivesse sussurrado no meu ouvido há décadas. Lição número 1. Você não manifesta controlando a realidade. Você se alinha com ela ao enxergar além dos pensamentos. Quando a maioria das pessoas fala sobre a lei da atração, elas imaginam que é como criar algo do nada. Preciso manifestar uma nova casa, um novo parceiro, R$1 milhão. A ideia é sedutora. Passar de vítima das circunstâncias para alguém no controle do próprio destino. Tudo o que precisamos fazer é dominar nossos pensamentos. Parece possível, não é? Eu mesmo acreditava nisso. Raciocinava que se eu quisesse pensar em um dia ensolarado na praia, mesmo que fosse pleno inverno lá fora, eu poderia fazer isso. E de fato, meu humor melhorava um pouco. Até parecia que a temperatura subia. Então é tentador acreditar que essa habilidade de escolher nossos pensamentos tenha poder sobre o que acontece na nossa vida. Mas aqui está a verdade. E levou anos para eu enxergar isso. Você não cria a realidade com a mente. Você sintoniza com ela ao acalmar o ruído interno. Não é uma questão de ou sou vítima ou estou no controle total da minha vida. Pense na vida como uma estação de rádio. Ela já está transmitindo. Você não precisa construir o transmissor, nem gritar para ser ouvido entre os chiados. Só precisa parar de girar os botões errados por tempo suficiente para ouvir a música que sempre esteve tocando. Lembro que quando eu estava escrevendo um dos meus livros, já publiquei vários, e há um link na descrição para minha página na Amazon, caso você se interesse, houve um capítulo que simplesmente não saía. Eu achava que sabia o que queria dizer, mas toda vez que começava a escrever, as ideias se embaralhavam e o texto ficava horrível. Eu apagava tudo e tentava de novo. Ou pior, ficava apenas olhando para a tela em branco. Normalmente eu não tenho bloqueio criativo, então aquilo estava me deixando frustrado de verdade. Foram dias assim, até que no 3º ou 4º dia, me percebi olhando para o computador, franzindo tanto a testa que ela começou a doer. Eu ri alto. Que absurdo, pensei. Naquele momento, eu soube que nunca terminaria aquele texto tentando forçar ele a sair. A criatividade não pode ser forçada. Então fechei o notebook, coloquei o casaco e saí para caminhar. Não sou um grande fotógrafo, mas gosto de tirar fotos. E nesse passeio decidi procurar coisas bonitas para fotografar. Flores silvestres crescendo nos arbustos, formações de nuvens, qualquer coisa que me chamasse a atenção. Eu comecei a tirar fotos de tudo que chamava minha atenção. Fiz isso de propósito, porque sabia que assim eu pararia de pensar naquele capítulo teimoso. Quando voltei para casa, preparei um café fresco, revisei as fotos que tinha tirado enquanto a água fervia e então sentei novamente diante do computador. Minutos depois, aquele capítulo estava pronto. Eu nem precisei pensar em como escrever.
As palavras simplesmente saíram pelos meus dedos, como se já estivessem esperando para serem digitadas. É assim que a vida toda funciona. Nada de forçar, nem os pensamentos. Deixe que novas ideias surjam por conta própria. Elas sempre surgem. Esse é o verdadeiro motor da manifestação. Não forçar, não pensar positivo à força, mas enxergar além da tempestade mental e permitir que a inteligência mais profunda da vida faça o que ela sabe fazer de melhor. Quando o ruído desaparece, o que é destinado a você se torna fácil de ouvir. Lição número 2. As crenças não te bloqueiam. O que te bloqueia é acreditar nas suas crenças. O mundo do autoconhecimento é obcecado por crenças limitantes. Você precisa reprogramar o subconsciente. Tem que ressignificar suas histórias sobre dinheiro. Precisa fazer tal técnica para destravar a abundância. Isso me deixava louco, porque eu pensava: como eu posso saber o que está no meu subconsciente? Afinal, ele é subconsciente. Como eu poderia ver o que está lá? E mesmo que eu aceitasse a ideia de que o meu subconsciente estava cheio de velhas crenças negativas que atrapalhavam minha felicidade e sucesso, como eu poderia ter certeza de que limpei tudo? Era como pedir para uma pessoa cega tirar as teias de aranha do sótão. Mas, felizmente, a gente pode parar de se preocupar com o subconsciente por completo. Porque o que eu descobri, e é algo sutil, mas que muda absolutamente tudo, é o seguinte: crenças são apenas pensamentos que você levou a sério por tempo demais. Só isso. Elas não estão gravadas em pedra. Não são guardiãs da abundância. São nuvens, e as nuvens sempre passam. Naquela época, eu costumava acreditar que não era bom com dinheiro. Achava que era apenas o meu destino. Li incontáveis livros sobre mentalidade financeira. Participei de vários cursos que ensinavam a pensar e sentir-se próspero. Nada disso funcionou. E, sinceramente, prefiro nem contar quantos livros e cursos eu fiz, porque é vergonhoso pensar em quanto tempo, esforço e, ironicamente, dinheiro eu desperdicei tentando consertar algo que eu acreditava ser um defeito da minha personalidade. Quando finalmente enxerguei a verdade, foi instantâneo e irreversível. Quer saber qual foi o estalo? Eu percebi: isso é só um pensamento. E pensamentos não são verdades. Eu não preciso acreditar que sou ruim com dinheiro, da mesma forma que não preciso acreditar que a lua é feita de queijo verde. E você também não. Agora, isso não significa que eu acordei no dia seguinte sendo um gênio das finanças. Isso seria delírio, para dizer o mínimo. O que aconteceu foi que eu relaxei em relação ao dinheiro, de imediato. E desde então ele vem e vai, com a mesma naturalidade que a maré vem e vai na praia. Quando você para de se identificar com uma crença, ela perde todo o poder que tinha sobre você. Você não precisa lutar, nem reprogramar nada. No instante que você para de levar a sério os pensamentos antigos, a abundância encontra um caminho livre para fluir. A terceira coisa que eu diria ao meu eu mais jovem é grande. Mudar não é difícil. Acontece no momento em que você para de tentar. Por anos eu achei que mudar quem eu era, mudar minha mentalidade, meus hábitos, minhas circunstâncias, era uma batalha constante. Eu estudei desenvolvimento pessoal como um viciado. Se existisse um diploma nisso, provavelmente eu já estaria ensinando a matéria, de tanto que mergulhei nesse mundo. Eu queria ser uma pessoa melhor, porque acreditava que, de alguma forma, os segredos para administrar minha vida, especialmente nas áreas em que eu mais sofria, como dinheiro e relacionamentos, seriam revelados para mim. Eu também acreditava que os mestres dessas técnicas tinham suas vidas muito mais equilibradas do que a minha. Então valia a pena ouvir, estudar e até pagar para aprender com eles. Mas a verdade é que esses segredos não são segredos. Eles estão abertos para qualquer um ver e experimentar, a qualquer momento. Tudo o que você precisa fazer é parar de tentar encontrá-los. Acreditar que existem segredos escondidos é como correr atrás de uma miragem. Apenas pare de procurar. Pare de tentar ser uma versão melhor de si mesmo. E ouça a sua própria sabedoria interior. Ela sempre está lá, sempre sussurrando, sempre pronta para te guiar para o próximo passo certo. Acreditar que você precisa mudar antes de poder ter uma vida melhor é como dizer que o rio precisa se esforçar para fluir rio abaixo. Ele simplesmente flui. A mudança já está programada na sua natureza. O que a faz parecer difícil é a resistência, a crença de que precisamos fazer algo especial para que ela aconteça. Pense bem. As grandes percepções sempre chegam no silêncio, não é? Nunca no meio de um embate mental.
No instante em que você solta o controle de tudo, você naturalmente flui para sua próxima versão. E essa versão já sabe lidar com aquilo que você está tentando manifestar. Uma das maiores libertações que já vivi foi perceber isso. Você não está preso porque a vida está presa. Você está preso porque está segurando com força demais. Não encare isso apenas como uma frase bonita. É um modo de viver com liberdade, alegria e plenitude. Vou repetir, sempre que você ou a vida parecerem travados, é porque você está tentando controlar o universo. Lição número 4. Apego é o medo disfarçado de amor. Essa me toca fundo e se conecta diretamente com a lição anterior. Apego não é amor. Apego não é desejo. Apego é medo em disfarce. É a mente sussurrando. Se eu não conseguir exatamente isso do jeito e na hora que quero, tudo vai desmoronar. O desejo é a causa de todo sofrimento. E por anos eu lutei com essa ideia, porque para mim o desejo sempre pareceu algo bom. E sinceramente, eu ainda acho. Mas há pouco tempo li um livro que apresentou uma nova interpretação, parafraseando. O verdadeiro sofrimento não vem do desejo em si, mas do desejo de que as coisas nunca mudem. Isso muda tudo. A maioria de nós não quer morrer. Eu também não, mas todos vamos. E no caminho, o corpo envelhece. Temos pessoas, coisas e situações que desejamos que durem para sempre. Mas quanto mais estamos dispostos a aceitar e abraçar a mudança, menos sofremos quando ela chega. Pense num rio. Ele está sempre fluindo. É o movimento que mantém a água viva. Você nunca vai ver peixes nadando num lago estagnado. Pegue um balde e mergulhe no rio. Você terá um balde de água, mas não terá o rio vivo. A vida é assim. Tudo está em movimento constante. Cada célula do seu corpo, o dinheiro na sua conta. É por isso que chamamos de moeda corrente. Porque tem que circular. A música só existe porque se move no tempo. As histórias só existem porque se desenrolam. E sendo honesto, eu ainda não sou totalmente confortável com a mudança, e muito menos com a morte, a minha ou a de quem eu amo. Mas estou aprendendo a ver e sentir a mudança de outra forma. Ela está se tornando mais clara, mais natural. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? A mudança tem um lado positivo. Posso te perguntar algo? Você seria quem é hoje sem a sua jornada? Eu certamente não seria. A vida que tenho, uma esposa amorosa, uma casa tranquila no campo, um trabalho que amo, fazendo vídeos como este para pessoas incríveis como você, só existe por causa dos altos e baixos que vivi. E talvez, se eu viver muito mais, eu olhe para este momento e diga, isso era apenas o começo. A alegria da mudança é justamente essa, não saber o que vem pela frente. E ainda assim, crescer e aprender a cada passo. Consegue imaginar como seria entediante se nada, nem você, jamais mudasse? Mas o medo tenta roteirizar o universo, porque não confia na inteligência que guia a vida. Quando você confia nessa inteligência e permite que ela faça o trabalho, o que chega até você é quase sempre muito melhor do que aquilo que você imaginava. O apego diz, tem que ser assim. A confiança diz, me surpreenda. Por fim, a lição número 5. A manifestação sem esforço vem do silêncio, não da técnica. Se eu pudesse tatuar uma frase no céu, seria essa. Você não precisa de ferramentas para acessar o que já está dentro de você. Todos aqueles anos em que busquei o método perfeito, as visualizações, os quadros dos sonhos, os rituais de manifestação, eu estava correndo atrás do que sempre esteve aqui. A reprogramação do subconsciente não é algo que você baixa, ela já está embutida na consciência humana. Quando a mente se silencia, você retorna ao ponto zero, a calma por trás de todos os pensamentos. E é desse silêncio que a vida se organiza sozinha. Às vezes isso vem como uma nova ideia, às vezes como uma pessoa, outras vezes de forma tão sutil que você só percebe depois. Mas sempre vem. Esse é o verdadeiro segredo. Não é técnica, nem fórmula, é a inteligência silenciosa que sempre esteve fazendo o trabalho pesado. Não existe uma técnica para ser silencioso, porque o silêncio sempre está lá, no fundo de tudo. Mas se eu fosse aconselhar o meu eu mais jovem, diria para meditar, ou fazer algo parecido, só para se familiarizar com o som do silêncio, se é que essa contradição faz sentido. Vivemos num mundo ensurdecedor, não só de barulho físico, mas de estímulos, notificações e distrações o tempo todo. Então, crie espaço. Uma poltrona num cômodo tranquilo, sem aparelhos ligados, por 10 minutos já basta. Feche os olhos e observe. A mente vai estar ocupada. Tudo bem. Deixe que ela faça o que quiser. Apenas assista. Quando você para de perseguir cada pensamento, a mente começa a se acalmar.
E de vez em quando, talvez não logo, talvez nem sempre, mas às vezes ela vai ficar em silêncio. E nesse nada está tudo. A consciência é uma tela em branco, serena, pura. Talvez dure só uma fração de segundo, mas quando acontecer você vai saber. E vai amar essa sensação. Vamos recapitular as 5 verdades da manifestação sem esforço. 1. Você não manifesta controlando a realidade. Você se alinha ao enxergar além dos pensamentos. 2. As crenças não te bloqueiam. Acreditar nelas é que bloqueia. Mudar não é difícil. Acontece quando você para de tentar. 4. O apego é o medo disfarçado de amor. 5. A manifestação sem esforço nasce do silêncio, não da técnica. Você não precisa fazer o universo cooperar. Só precisa parar de lutar com ele tempo suficiente para ouvir o que ele sempre quis te dizer. Se isso ressoou com você, e eu adoraria saber, qual dessas 5 verdades mais tocou você hoje? Conta para mim nos comentários. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Obrigado por assistir e nos vemos muito em breve em outro vídeo.